Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Sistemas Eletrônicos, aqui com o professor Rômulo. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito boa noite a todos aí, boa noite, meu amigo Eber, e também boa noite, deixa eu ver se já chegou alguém. Chegou só o Rafael, né, eu acho, né? Boa noite, Temos Rafael, e demais Rafael. aí que estejam, né, escondidos aí, né, da nossa turma da Unicesumar. Sejam bem-vindos, pessoal. Pessoal, a gente vai... a Elisângela também está entrando aqui, ó. A Elisângela está Boa noite, dando boa noite para a Elisângela. gente. Pessoal, a gente só tem um recadinho rápido relacionado às atividades. Atividade 2, 3 e o mapa. Está finalizando agora, dia 3. Então, vamos aproveitar que tem um feriadinho nessa semana. Então, vocês podem aproveitar o feriado. Para quem não terminou a atividade ainda, aproveitar e entregar antes do prazo. Ok? Professor? Vamos lá, então? Pessoal, chegamos, enfim, à nossa última aula do curso, mas não significa necessariamente que o curso termina hoje, tá? Então, as dúvidas que porventura surgirem sobre sistemas eletrônicos, o pessoal sinta-se à vontade aí para encaminhar, né, para a nossa tutoria, né, muito bem representada aí pelo professor Eber, né, e também até mesmo pelo professor Rômulo, tá? Sintam-se à vontade aí para que a gente consiga auxiliar vocês a chegar nessa reta final, concluindo a disciplina, conseguindo aprovação dentro da matéria e dando prosseguimento aí à vida acadêmica de vocês, tá? Para aqueles que quiserem me dar uma moral, né, ou seja, quiserem conversar comigo após o curso, tá? As minhas redes sociais todas são Prof. Rômulo Santos, tá? Tanto Instagram, quanto Facebook, quanto LinkedIn, né? Então me segue lá, vai ter muita coisa relacionada aí à parte de ciência, né, tecnologia da informação, enfim, eu publico muita coisa legal, né, e é uma oportunidade que a gente tem de trocar ideia, isso, estreitar laços, né, conversar sobre tecnologia da informação, tá? Eu sou apaixonado, né, por essa área e vai ser uma honra e um prazer poder contribuir, né, em qualquer dúvida ou orientação que se faça necessário, tá? Pessoal, para a gente fechar, né, o nosso curso, é importante que a gente passe por alguns assuntos, né, que são afetos aí à área de sistemas eletrônicos, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, ou revisar para alguns, sobre álgebra booleana, legal? O que é isso aí, a que se destina. Em seguida, vamos falar da grande contribuição que é voltada para a parte dos circuitos eletrônicos, circuitos lógicos, né? Combinacionais, sequenciais, enfim, a gente vai explicar a diferença de cada um deles, que é a parte das portas lógicas, a gente vamos ver como é que isso aí funciona, né? Pensando aí, como se fosse aí algo bem elementar. Aí trataremos de circuitos lógicos, tanto de forma básica, quanto de forma avançada. Então, a gente vai ver circuitos que são formados por uma operação, né, booleana, né, que são simples, né, como o somador, né, que faz operações de soma, de subtração, circuitos bem elementares aí que fazem comparação, né? E eu vou mostrar alguns exemplos do dia a dia, né, do que a gente usa, né, que ele se baseia nesses fundamentos. E também eu quero apresentar para vocês alguns circuitos que são mais avançados, né? Circuitos que já são completos, que tem IDE, que tem ali controladoras, que serve para depurar software, que é utilizado em sistemas embarcados, que serve para automação de projetos, dentre várias outras áreas afetas aí à nossa disciplina. E a gente finaliza, né, a nossa aula falando sobre uma linguagem que provavelmente poucos ouviram falar, que são as linguagens de descrição de hardware, tá? Então, assim, só fazendo um paralelo, uma linguagem que é orientada à solução de um problema, sei lá, por exemplo, Java, C++, Python, PHP, enfim, né? O objetivo dela é que você consiga construir um software. Então, o resultado final da linguagem é que você produza um sistema de informação. Já as linguagens de descrição de hardware, né, o objetivo final por trás dessa linguagem é que vocês gerem uma placa, né, um processador mais simples, enfim. Né, então, a gente consegue programar, olha só, galera, de forma que o resultado final do meu programa, e eu vou mostrar algumas linguagens que implementam esse conceito, ela venha gerar um circuito combinacional, uma placa, um hardware, um dispositivo de hardware. Tá? São as linguagens de descrição de hardware, tá? Essa vai ser a discussão dessa nossa aula. Sinta-se à vontade para ter a dúvida, para fazer pergunta, enfim, né, para que a gente venha a fechar com chave de ouro esse nosso conteúdo, tá?
Então, galera, a parte mais básica de todas está aqui, tá? A álgebra booleana, tá? Dentro desse conceito, paradigma, eu diria que isso foi revolucionário, tá? Então, se hoje temos computadores, né, se hoje temos uma série de tecnologias emergentes, né, todas elas se utilizam dos conceitos apresentados lá por Boolean, há séculos atrás, né? E ele apresentou, como consequência disso, uma álgebra, né, que ela tem como base o seguinte, ó, existem duas constantes booleanas. Uma representa o zero e a segunda constante, ela representa o valor número 1. Então, com base nessas duas constantes, a gente tem hoje em dia os circuitos sequenciais dos computadores são baseados aí em linguagem de máquina, que é uma linguagem binária, né? Que ela transfere como conteúdo mínimo de informação o 0 e o 1. Então, perceba ainda sobre o contexto da álgebra booleana, né, que uma variável ela é representada por uma letra, ou seja, né, ali o A, B e o C, cada um deles é um tipo de variável diferente, né, e dentro do A, do B ou do C, dessa letra, ela vai assumir dois valores, ou seja, o valor 0 ou o valor 1. Né? Percebam que a simplicidade desse conceito, né, permitiu a construção de circuitos muito simples, mas a combinação desses circuitos combinacionais, a combinação desses simples circuitos, eles geram o que a gente há de mais moderno em se tratando de tecnologias emergentes, tá, galera? Então a gente vai discutir isso aí ao longo dessa nossa aula. E assim, só completando, né, a gente tem também uma expressão booleana, que pode ser comparada a uma expressão matemática, tá? Só que diferente da expressão matemática, né? Ela é igualzinha sob o ponto de vista semântico, tá? Então perceba ali que eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho ali, né, o S, que é como se fosse o resultado final, é igual a A vezes B, né? Eu olho para aquilo ali, eu consigo interpretar como uma operação, né, quase que aritmética, mas não é, tá? Ela é uma expressão booleana, eu vou explicar por quê. Porque assume 0 e 1, essa é a diferença. E eu tenho ali uma segunda expressão booleana, né? S é igual a A mais B multiplicado por C. A diferença também, né, sob o ponto de vista da álgebra booleana, é que a gente vai utilizar não operações aritméticas, mas sim operações, né, que envolvem conceito de portas lógicas, e já a gente vai explicar, né, ou relembrar para alguns esse conceito, tá? Só lembrando, galera, que assim, embora a gente fale 0 e 1 como representação de um sinal, então o sinal, a informação ali é o 0, uma informação é 1, nem sempre significa ausência de tensão ou presença de tensão, como em muitas literaturas apresentam, tá? Por um fato muito simples, né? Quando você não tem tensão, ou seja, 0 volts de tensão, isso não é algo muito representativo do ponto de vista informacional, né? Porque não necessariamente significa que eu estou transmitindo informação. Né? A ausência de volt pode ser nada, né? Então, assim, percebo que normalmente, né, os circuitos, eles trabalham em níveis de tensão. Né? E o nível de tensão vai, sei lá, aproximadamente ali, entre, assim, acima de 0, um pouco acima de, não é 0 puro, e vai até 0,8, por exemplo. Então, dentro desse limite de acima de 0 e até 0,8 volt, que é uma voltagem bem pequenininha, né, você consegue representar ali a informação 0. Já entre 2 volts e 5 volts, você vai representar aquilo que viria a ser informação 1. Normalmente, os circuitos, eles trabalham dentro desses limites, tá, galera? Só, né, a título exemplificativo para que a gente consiga aprender da forma adequada, tá? Aí eu vou ter ali baixa voltagem e alta voltagem representando ali as constantes que são previstas dentro da nossa álgebra booleana. Esse assunto hoje, em disparado, eu acho que é um dos mais simples de todo o nosso curso, tá? Vamos lá. Em seguida, a gente vai começar a abordar as portas lógicas, tá? E eu quero que vocês observem aí o exemplo que está na parte central, né? O exemplo da porta lógica do tipo OR, né? Essa porta lógica, ela tem duas entradas, tá? Perceba ali representada por duas constantes, o A ou o B. O A e o B, ele tem dois tipos de informação, que é 0 ou 1, e ele vai ter uma saída, que é o X, que representa aí 0 ou 1. Rômulo, como é que funciona uma porta OR? Né?
Uma porta OR, ela funciona da seguinte forma. Caso eu tenha uma das entradas o valor 1, ou seja, se o A for igual a 1, ou se o B for igual a 1, perceba, né? Porta lógica do tipo ou, se o B for igual a 1, né? Um ou outro for 1, isso significa que o resultado final é 1, né? Em outras palavras, para ser resultado zero, né? O A, assim como o B, também tem que ser zero, né? Então perceba que ao lado da imagem eu represento a expressão booleana, tá ali, ó, x é igual a mais b. Rômulo, aquele mais significa o quê? Uma porta do tipo OR, né? Que é uma operação do tipo OU, que ela é representada por meio de uma adição lógica, não adição aritmética, tá? Aí eu tenho ali outros símbolos, né? Que é o símbolo do mais, que também é uma adição não aritmética e sim lógica, e pode ser representada como um Vzinho, que também significa OU, tá, galera? Então, ao lado, eu tenho uma tabela verdade. E essa tabela verdade, pessoal, ela representa todas as saídas que existem, né, dependendo dos tipos diferentes de entrada. Ou seja, perceba que se o A for igual a zero e se o B for igual a zero, se ambos forem zero, é a única saída cujo valor é zero. O resto, né, se tem um, perceba que na segunda linha ali, eu tenho B igual a 1, logo a saída é 1. Na terceira linha, eu tenho A igual a 1, logo a saída é 1 também. E a quarta linha, eu tenho tanto A quanto B1, nesse caso aí, também saída igual a 1, tá? Isso representa uma porta do tipo O. Né? Dando prosseguimento à nossa discussão, temos também ali a porta AND. Né? E a porta AND, pessoal, que está mais abaixo, ela representa na álgebra booleana uma multiplicação lógica, não aritmética, lógica, tá? E perceba que a simbologia da porta ela é um pouco diferente, né? Perceba ali que a parte mais a retaguarda dela é meio chata, né? Não faz uma curvinha, né? E ali a ponta dela é como se fosse uma curva, né? E não uma pontinha, né? Ela é diferente a representação gráfica, né? De uma porta do tipo AND. Rômulo, o que é que faz uma porta do tipo AND? Como eu já disse, é como trabalha uma multiplicação. Legal? Então, assim, na multiplicação, se uma das entradas for zero, a saída só pode ser zero, cara. Porque zero multiplicado por qualquer coisa é zero. Então, perceba ali na tabela verdade, né, aquela tabelinha ali, eu tenho ali a expressão booleana, né, que é x igual a A vezes B, né, vezes ali representa uma porta do tipo AND, né, e eu tenho ali, ó, quando a entrada, se a entrada for zero, a saída só pode ser zero, tá? Então, na primeira linha, eu tenho tanto A quanto B igual a zero. Zero vezes zero é igual a zero. Na segunda linha, eu tenho A sendo igual a zero. Logo, a saída é zero. Na terceira linha, eu tenho o B sendo igual a zero. Logo, a saída também é zero. E na última linha, como eu tenho o B e o A, que é igual a 1, esse é o único caso na porta do tipo AND, cujo resultado é igual a 1. Tá? Então, perceba que é importante que eu entenda, né, como é que são as portas e, né, o funcionamento, né, por meio ali da tabela verdade, beleza? Né, novamente ali, multiplicação lógica, tem a simbologia que é um pontinho, né, e também pode ser como se fosse ali um acento circunflexo ali, que representa também, tá, galera? A porta do tipo AND, beleza? Vamos complicar um pouquinho? Então, vamos lá. Agora eu vou apresentar, primeiro, antes de apresentar a porta NOR e apresentar a porta NAND, eu quero que vocês olhem na parte mais abaixo do slide, onde tem ali um circuito que é do tipo inversor. Então, embora o nome seja feio, o conceito é simples, tá? Então, perceba que o circuito inversor, diferente dos demais portas, ele só tem uma entrada, tá ali, ó. A única entrada ali é o A, legal? E que pode ter dois valores, né? O A pode ser 0 ou o A pode ser 1. Romulo, como é que funciona um circuito inversor, né, que é também chamado de complementação ou chamado negação, né? Ou talvez o termo mais conhecido é negação. Se a entrada A for igual a 0, ele nega essa entrada, ou seja, inverte para 1. E se a entrada for 1, ele inverte para 0. Então perceba que isso aqui é igual ao jardim da infância. Muito fácil você entender como é que funciona um circuito do tipo complementação ou negação ou um inversor. Tá? Característica dele, uma única entrada, e outra característica, caso a entrada seja algo, ele vai inverter, né, o valor dessa entrada. Legal? Então, tabela verdade muito fácil. Perceba que a simbologia, a expressão booleana dele, x é igual a A, aí eu coloco um traço em cima do A, representando ali
o sinal da inversão, ou da negação, ou da complementação, tá? De posse desse conhecimento, a gente vai subir agora na parte superior do slide para entender o que é uma porta NOR e o que é uma porta NAND, tá? E uma porta NOR, ela é nada mais do que uma porta O que eu inverto ela. Então, perceba que lá na pontinha da porta NOR, eu tenho um círculozinho. Então, aquele círculo ali, ele representa a negação, né? Como é que funciona isso? É a mesma coisa de eu executar uma operação OR e depois eu fazer o quê? Inverter ela. Então, só para a gente relembrar, lá na operação NOR, eu só tinha como resultado zero quando ambos fossem zero. Se tivesse qualquer um, o resultado é igual a 1. Já nesse caso, percebam, tá? A é igual a zero, B é igual a zero. Se fosse O, seria o quê? Zero. Mas como é NOR, inverte, ele vai ser 1. Então perceba que é o OR invertido e virou NOR. Legal? Aí tem ali o resto da representação da tabela verdade, tá? Olha, 0 e 1 vai ser o quê? Vai ser 0, né? Porque é como se fosse o 1 inverte, e daí vai dando prosseguimento para que vocês consigam compreender como é que esse... Não é nem o circuito, uma porta, né? Ela funciona. E ao lado ali, eu tenho uma porta do tipo NAND, que é uma porta AND, só que eu nego ela, mesma coisa. Tá? Então perceba que lá na porta AND eu fazia uma multiplicação lógica. Isso significa que o resultado só seria 1 caso as duas entradas fossem 1. 1 vezes 1 igual a 1. O restante todos eram 0, porque sempre aparecia uma entrada 0. Nesse caso, o que é que eu faço? Eu inverto, né? Então perceba ali, ó, que A igual a 0 e B igual a 0, se fosse NAND, seria 0. Como, aliás, se fosse AND, seria 0 como saída. Como é NAND, eu inverto e ela vira o valor de 1, tá? Ambas, na parte superior da tabela verdade, eu represento ali a expressão lógica, tá? No primeiro ali, x é igual a mais b, aí eu tenho um traço em cima de tudo isso. E na segunda tabela verdade, eu tenho uma representação da porta NAND, que é x é igual a vezes, né? Que é uma multiplicação, b, de um tracinho em cima indicando a complementação ou a inversão dessa porta. Pessoal, esse assunto é muito simples, tá? Como ele usa uma fundamentação matemática, talvez soe um pouco estranho, né? Complementar, inverter, né? Mas assim, se você tiver um pouquinho de calma, tudo é muito simples, né? Ou entra 0 e 1, ou vai sair, né, o valor 0 e 1. Então, é uma coisa bem elementar mesmo. Então, os computadores, eles são muito bons porque eles são feitos sob um conceito muito fácil da álgebra booleana, utilizando em linguagem de máquina, ou seja, trabalhando com dois tipos de informação, 0 e 1. E a combinação disso que, de fato, vai gerar ali, né, aquilo que a gente utiliza, né? E é por isso que eles processam muito rápido, é por isso que o circuito é barato, né, em razão da sua simplicidade, né, de implementar, dentre várias características aí que tornam essa máquina fantástica, né, e é o fruto do nosso trabalho. Né, profissionais de tecnologia da informação têm que conhecer, né, todo o arcabouço teórico, né, dos conceitos que fundamentam a sua disciplina. Beleza? Então vamos lá, galera. Dando prosseguimento à nossa discussão, vou começar a subir de nível. Né? E agora eu vou apresentar portas do tipo XO. Galera, essa porta XO é utilizada em segurança, é utilizada em banco de dados, é utilizado, sei lá, na parte que você vai fazer o mapeamento de processo de negócio, você usa, né, porta do tipo XO. Cara, em vários cenários. Né? XO é como se fosse assim, ó, eu tenho um caminho a seguir. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Não existe a possibilidade de ir para os dois. Legal? Então, é mais ou menos essa ideia. Né? Ou seja, percebam que o resultado só é 1 quando eu tenho valores que eles são diferentes. Né? Então, se o A for 0 e o B for 1, opa, valor diferente, o resultado é igual a 1, que é um ou, um caminho ou outro. Se o A for igual a 1 e o B for igual a 0, opa, valores diferentes, significa que é 1. Como? E se ele for igual a 0, B 0, o resultado é 0. A1, B1, valores iguais, e significa que o valor também é 0. Aí você guarda do jeito que achar melhor, né? Eu prefiro assim, ó, se diferentes entre si, igual a 1. Né? Ou você pode guardar se iguais, o valor é 0. Muito boa noite, Alan. Seja bem-vindo, tá? Então perceba que a representação da porta XO não fala show, tá? Show é você está empurrando galinha. XO, o nome da porta, a representação dela é como se fosse uma porta OR, só que ela tem um tracinho lá no final, tá? O que simboliza de forma diferente ambas as portas, e eu já demonstrei que elas têm
também funcionamentos diferentes, tá? Na porta XO, né, o resultado vai ser igual a 1 quando as entradas forem diferentes. A igual a 0, B igual a 1. Diferente? É igual a 1. Ou B igual a 1 e A igual a 0. Se for diferente, resultado vai ser igual a 1. Beleza? E por fim, né, para a gente finalizar a discussão sobre porta, ninguém mais aguenta, né? Porta, quase 20 minutos, a gente falando sobre isso, tá? Temos ainda aí uma porta chamada XNOR, que nada mais é, galera, de uma porta do tipo XOR, só que ela sendo negada. Então perceba que agora o nome dela é XNOR, é uma porta XOR, só que eu vou lá e faço a negação dela, inverto, uso um circuito inversor. Então perceba ali que a representação gráfica é bem rica, né? Tá ali a porta XO, só que tem uma bolinha no final, significa que a saída dela é trocada, é invertida, é complementada. Legal? A simbologia muda totalmente, né? Que agora é A vezes, né? E tem um círculo por fora, o outro é o mais e um círculo por fora, tá? E a representação também muda, né? Ou seja, vai ser a saída invertida. Então perceba que lá em cima, a primeira saída é 0, embaixo vai ser 1. A segunda saída é 1, né? Embaixo é 0. A terceira saída é 1, né? A terceira embaixo é 0. A quarta saída é 0, né? A quarta saída no circuito ou na porta abaixo é igual a 1, porque ela faz o processo de inversão, tá, galera? Então, assim, perceba que eu já coloquei bastante informação na cabeça de vocês do ponto de vista de circuitos mais elementares, que são as portas, mas eu vou complicar um pouco mais ainda. A gente vai subir de nível, tá? Até o final dessa aula. Então vamos lá, circuitos lógicos. Galera, circuito lógico nada mais é do que a combinação de diversas portas. Então, combinou portas, monta um circuito lógico. Um computador é um circuito lógico, uma memória é um circuito lógico. Então, tudo aquilo que a gente utiliza dentro da tecnologia da informação, eles são construídos, concebidos por circuitos lógicos, e esse é o fundamento da nossa disciplina de sistemas eletrônicos, tá, galera? Dentro do circuito lógico, eu tenho uma subdivisão que muitos não conseguem compreender. Aí eu tenho circuitos combinacionais, que é um tipo de circuito lógico, e eu tenho circuitos sequenciais, que é um outro tipo também de circuito lógico, tá? Então perceba, é circuito lógico combinacional, é circuito lógico sequencial. Romulo, o que é que diferencia um do outro? O circuito combinacional, que é um circuito lógico, ele só processa. Então, ele faz atividade de processamento. Soma, multiplica, compara, divide, dentre outros, bastante utilizado aí na nossa unidade de lógica aritmética. Ela é construída por meio de circuitos combinacionais, que é um circuito lógico. Já circuitos sequenciais, além de processar, ele guarda informação, ou seja, tem pequenos dispositivos de memória, a exemplo aí de flip-flop, LED e vários outros, né, circuitos que guardam informação. Então perceba, tá? Tanto combinacional quanto sequencial, ele é lógico, só que o sequencial ele tem ali a característica de guardar a informação enquanto ele processa. Tá? Essa é a diferença de um para outro aí, tá? E eu vou mostrar alguns circuitos lógicos para que a gente entenda de forma clara onde é que isso aí ele atua, tá? Então, assim, o primeiro circuitozinho lógico aí, tá, galera? Perceba, ele é um circuito aritmético. Rômulo, eu tenho que ter medo quando era para isso? Não, cara. Então, agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando as portas lógicas que a gente viu, eu estou agrupando, combinando essas portas lógicas de forma que eu monte os circuitos combinacionais. Legal? E esse circuito de baixo ali daquela imagem é um circuito muito simples que é chamado circuito somador. E como o nome já diz, ele efetua operação de soma. Legal? Ele vai somar coisas. Rômulo, para eu somar, eu vou precisar de quê? Então, perceba, a gente olhando para aquele circuito abaixo, a gente vê que tem duas entradas, que é o A e o B. Tem uma saída, que é o resultado da operação de soma entre o A e o B. A somado ao B gera S. E tem uma outra saída, que é Cout, que é como se fosse assim, ó, vai um. Legal? Lembra que na soma a gente pode ir um, né? Soma esse com esse, vai um para a outra linha? Então, o Cout, ele funciona como se fosse um vai um, desloca um. Legal? Esse circuito é chamado meio somador. A gente tem circuitos somadores completos, que são mais sofisticados, né? E perceba que ele faz o quê? Operações de soma entre dois números, tá? E ele é constituído, para os mais observadores, na parte superior eu tenho uma porta do tipo XNOR, e na parte mais abaixo ali eu tenho uma porta do tipo AND. Então, quando eu agrupo isso aí, forma um circuito somador, ou meio somador, que ele faz operações de adição de dois números, tá?
né? Então, se isso já basta para que você tenha uma visão, né, da aplicação desses circuitos, tá? Vamos lá, eu tenho também circuitos que fazem subtração, né? E nesse caso aí, esse é um circuito do tipo subtrator, né? Ou meio subtrator. Por que, Romulo, meio? Porque existem os circuitos que ele fazem subtração completas, que são subtração mais complicadas, mais elaboradas. Esse aí é aquela subtração simples, legal? Então, assim, perceba que ele tem também uma entrada, que é o A, uma outra entrada, que é o B, ele tem uma saída, que é o S, e ele tem ali um valor T-out, né? E perceba mais ainda que ele é construído por uma porta do tipo XOR na parte superior, e na parte mais abaixo ali, galera, eu tenho uma porta AND. Só que essa porta AND, para aqueles mais atenciosos, ela tem em uma das entradas o valor negado. Então, o simples fato ali de ter aquele valor negado já torna esse circuito como um circuito que ele faz operações de subtração de dois números, tá? A saída ali, o S, é a subtração entre o A e o B, por exemplo, e ali o T-out significa o seguinte, ó, significa aquele lance que você puxa ou pega ali informação de outro número. Ah, eu não consigo subtrair, né? Porque o valor que está abaixo ele é maior do que está acima. Sei lá, uma subtração de 7 por 5, não dá. Então, vou ter que buscar um outro valor para que você consiga fazer aí a operação de subtração, e para isso que serve aí esse T-out ali, aquela saidinha, tá, galera? Só para a gente entender, beleza? Então, vamos lá, dando prosseguimento à nossa discussão, temos também os circuitos são circuitos de comparação. Aí eu trouxe dois tipos de comparadores, tá? Um comparador de igualdade, que esse é fácil para dedéu. Legal? E eu tenho um comparador de magnitude. Eu quero que você só preste atenção, não precisa internalizar. Na representação simbólica, galera, que está em amarelo na parte superior, de um comparador de igualdade. Então, assim, Rômulo, o que é que faz um comparador de igualdade? Olha que coisa boba. Ele pega uma entrada, que é o A, e pega uma outra entrada, que é o B. E ele diz assim, ó, os dois valores são iguais? Se são iguais, eu digo que é um, verdadeiro. Eles são iguais. Por exemplo, se o A for 0 e o B for 0, a saída é o quê? 1, né? Porque ambos são iguais. Mas se os valores forem diferentes, né? O A foi igual a 0 e o B foi igual a 1, ou o A foi igual a 1 e o B foi igual a 0, ele vai dizer o seguinte, olha, os números não são iguais. Legal? Então, se forem diferentes, o resultado final vai ser 0. Então, perceba que é um circuito muito simples, né, galera? Ele só compara dois números e diz se os números são iguais ou não. Né, Rômulo? A computação faz isso muito, galera. Muitas das instruções que a gente roda no nosso computador, elas são simplesmente operações de comparação, né? Verificando se o número é igual ao outro e gerando como saída ali um sim ou não. Legal? Rômulo, existem outros comparadores? Tem. Aí tem um mais sofisticado aí embaixo, que é o comparador de magnitude, tá, galera? Esse cara é fera, tá? Perceba que o circuito dele é mais complicado. Então, olha naquela parte de baixo ali. Caramba, Rômulo, cheio de conexões, tá? Então, assim, não se preocupa muito com isso por hora, não. Tá? Vamos lá, o que é que faz um comparador de magnitude? Galera, ele vai comparar duas quantidades binárias, não só duas entradas, duas quantidades. Então, ele pega a quantidade de um número e a quantidade de outro número. Perceba que exige um circuito um pouco mais complicado, e por isso ele é comparador, porque ele compara, e ele gera uma saída indicando qual é a magnitude dessa comparação. É como se fosse assim, ó, essa comparação gerou um número, sei lá, 70% parecido, 80, ou 30, ou 20, ou ele vai dando uma magnitude para saber o quanto ficou de próximo aí a comparação. Ah, gerou 100% de magnitude. Significa que ambos os números são iguais. Então, perceba que muda um pouquinho a forma pela qual ele faz essa comparação. E esse tipo de circuito, galera, ele é muito usado em termostato digital. Perceba ali, ó, que a gente usa em todo local, cara, no micro-ondas, no, sei lá, no elevador, no seu carro, em todo local ali vai ter um comparador de magnitude representando por meio de um termostato digital, né, que é a representação, a materialização, o emprego, né, que a gente faz aí dos circuitos de magnitude, tá? No dia a dia, né? Tá ali aquela figura mais abaixo, abaixo no centro, que representa ali um exemplo de um termostato digital, tá? Né? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade à nossa brincadeira aqui, né, chegamos aí nos circuitos codificadores e decodificadores. Galera, codec, né? Codificar, decodificar. Muita coisa é feita em cima disso. Algoritmos criptográficos, mensagem que passa por rede, muita coisa trabalha com o conceito de codificação e decodificação. Codificação de sinal, transmissão do sinal no meio, tudo utiliza aí circuitos
codificadores, tá? Então, perceba ali que o circuito codificador que está na parte de cima, ele tem como a seguinte característica, né? Perceba, olha para a imagem ali, né? Perceba que ele tem uma quantidade imensa de entrada, ó. A entrada é 0 até o E15, ó, ou seja, tem 16 entradas. Mas a saída dele é o quê? É uma operação, que é do tipo 2 elevado a n, olha, 2 a 4, 16 entradas, que é igual a apenas 4 saídas. Então, existe uma relação matemática ali, né, que 2 elevado a n significa que eu tenho que ter 16 entradas e as saídas são apenas 4, ou seja, ele vai fazer uma codificação. Vai pegar 4 entradas, vai codificar numa. Vai pegar mais 4 entradas, codificar na outra. Vai pegar mais 4, vai codificar na terceira e as 4 últimas vai codificar na quarta. Isso é um codificador. Já um decodificador, galera, decode, ele faz uma operação contrária, né? Ou seja, se eu tenho 4 entradas, ele vai gerar quantas saídas? 2 elevado a 4, ou seja, ele amplia a possibilidade de resultado. Legal? Vamos lá, isso aí é bastante utilizado, por exemplo, no elevador, quando você vai chamar ali. Então você aperta ali, sei lá, combina, né? Se eu apertar o botão 1 e apertar não sei o que, vai ter determinados tipos de saída. Esses aí são circuitos codificadores e decodificadores, que é muito, imensamente utilizado na nossa vida cotidiana, tá bom? Então vamos lá acelerar para não estourar o tempo, tá? Agora a gente já vai entrar em outra pegada, tá, galera? Então, assim, né, coloca o cinto de segurança aí, que agora a gente já vai entrar em circuitos avançados. Então, a paradinha aqui não é mais uma porta lógica, não é ali a combinação de portas. Então, assim, são circuitos completão, tá? Só para que vocês entendam aí, né, a aplicabilidade do que tem essa disciplina de sistemas eletrônicos no nosso dia, né, e talvez despertem em alguns o interesse e talvez partir para esse ramo aí, que é bastante interessante, tá? Eu atualmente estou fazendo um mestrado na área de engenharia elétrica, venho da parte de tecnologia da informação, tá, galera? Sou formado em análise de sistema, mas eu confesso que eu me apaixonei um pouco por essa parte aí, né, de circuitos, né? E hoje trabalho aí, né, com automação e com outros aspectos afetos aí a essa migração, a essa disciplina que interliga essas diversas áreas, né? A física, a eletrônica, a engenharia elétrica, a computação, dentre outras aí. Legal? O primeiro circuito é o IC, né? Lá em cima ele significa o quê? Emulador. O ICE é um emulador em um circuito. É como se fosse mais ou menos o seguinte, tá, cara? Vamos lá. Eu tenho ali um sistema embarcado, um som de um carro, um micro-ondas, uma Smart TV ou qualquer dispositivo embarcado, né, que ele processa algo, mas não é um computador na forma como a gente entende um computador. Então, eu quero pegar um software que eu desenvolvi e eu quero testar dentro de um dispositivo. Então, assim, aí eu vou lá e uso um circuito do tipo ICE. Então, ele é um instrumento de teste. Ele pega um código, né, que você programou para um sistema embarcado e você consegue testar, você consegue depurar, você consegue ver como é que ele está processando, verificar os erros, corrigir os erros, ver a performance, enfim. Perceba que na imagem que está mais à direita, na parte superior, eu tenho ali como se fosse ali um sensor de presença de um carro. Legal? Então perceba que esse sensor está tanto para evitar que carros batam na traseira dele, quanto que ele bata em alguém na frente. Então isso pode ser, esse código aí que você gerou para um sistema embarcado, que é um sensor de um veículo, ele está sendo depurado, ele está sendo testado dentro de um circuito do tipo ICE. Então, perceba a importância, né, isso para a nossa vida, para tecnologias emergentes, para automação, para fazer TI de excelente qualidade, né, drones, o que mais? A parte de internet das coisas, veículos, hoje, veículos autônomos. Então, diversas áreas do saber empregam os conceitos de automação de circuitos eletrônicos e da nossa disciplina, tá bom? Então, tá aí o primeiro exemplo aí, um circuito ICE que serve para testar. O segundo exemplo, galera, ele também serve para o mesmo propósito, tá? Então, esse carinha aqui que eu vou mostrar agora, ele também tem essa mesma ideia, tá? Só que ele é um pouco mais elaborado do que o ICE, né? Que é o chamado circuito JTAG. Se você nunca ouviu falar sobre isso, legal, uma oportunidade de ter contato, né, com esses circuitos que a gente usa, embora a gente não conheça, tá? E o JTAG, ele se popularizou, né, dentro aí do universo dos circuitos integrados, integrar circuitos, né, porque ele tem o quê? Ele tem tanto interfaces que permitam com que eu consiga utilizar, quanto ele tem portas que permitem teste de depuração. Ou seja, o JTAG faz o que o ICE faz,
lembra lá o anterior? E muito outras coisas. Então, se você olhar para a imagem mais abaixo, você vê aí uma representação desse circuito. Ó. Aí dentro, galera, tem, sei lá, dezenas de milhares de portas, tem várias expressões booleanas, tem muita combinação. Rômulo, tem somador? Tem. Tem multiplicador? Tem. Tem codificador? Tem muita coisa dentro dessa placa aí que combina uma série de funcionalidades, né? Vamos lá. Para que serve, Rômulo, o JTAG? Olha só, serve para depurar e testar sistemas embarcados. Rômulo, mas isso aí o ICE fazia. Ele faz também, né? E ele também tem a possibilidade de fazer o quê? Acesso ali aos módulos integrados de depuração. Inclusive, galera, sei lá, ele consegue ver o que tem dentro de um registrador, o que está na memória, o que está processando ali por um núcleo de processamento. Sei lá, você coloca lá um processador 8-core, o que é que está dentro de cada core? Então, perceba o nível de detalhamento que eu consigo ter utilizando esse circuito, né? Ele consegue fazer round, ó, ele consegue reinicializar o sistema, inspecionar, colocar pontos de parada, breakpoint. Eu começo a testar ali um determinado software, opa, para aqui, até aqui ficou bom, para baixo eu vou ter que fazer uma correção. E dentre várias características que são utilizadas dentro desses circuitos lógicos mais avançados agora, tá, galera? Eu tenho ali, né, Rômulo, o que ele contempla? Olha só, o JTAG, ele não só vê esse hardware, não. Então ele vem ali, primeiro, ele vem um software que é feito, um software de interface. É como se fosse uma IDE, né, e também um adaptador para você fazer, né, a carga do seu sistema e para você fazer os testes de depuração. Ele vem também com toda a parte de hardware, com suporte a JTAG, é isso que você está vendo na imagem. Né? Esse hardware ele tem um conjunto de adaptadores, né, para que você consiga interligar diferentes dispositivos aí, para que sejam testados por meio desse circuito lógico avançado. E, por fim, ele tem ali toda a inteligência de um depurador, né, de um debug, né, ele vai depurar, ele vai tratar direitinho ali tudo aquilo que o software tem, né, e as características desse software dentro de um sistema embarcado. Pensa, por exemplo, sei lá, Rômulo, eu quero criar uma nova TV inteligente. E nessa minha TV inteligente, ela tem uma série de características que não tem na TV na mão. Já vou responder a pergunta lá do Alan, tá? Já vou responder, tá? Mas, assim, eu quero criar um novo software para uma TV inteligente. Né? Então, assim, eu posso utilizar, por exemplo, um JTAG, né, para que eu consiga colocar o software que eu criei ali dentro, fazer teste, verificar performance, adaptar, ajustar, enfim, né, tratar aquele software antes que, de fato, eu vá implantar ela dentro de uma televisão. Então, é para isso que serve esse circuito que a gente está falando. Vamos lá, mas qual tipo de sistema eu consigo testar? Olha, vamos lá, se você estiver falando de sistema operacional, olha, vamos lá, normalmente ele é feito, Alan, para sistemas embarcados, legal? Então, assim, o conceito de sistema embarcado, ele não é um conceito de uma computação tradicional, onde você tem um sistema operacional completo, que é uma coisa grande, e sobre esse sistema operacional, você roda software, né? Por exemplo, a sua máquina aí, provavelmente é um Windows ou um Linux, ou uma versão de um Mac OS, legal? Então, sua máquina é isso aí. Então, dentro dela, você tem lá um conjunto de... mas qual tipo de sistema eu consigo testar? Já vou chegar lá, né? E depois ele perguntou o quê? Qual sistema eu tô nela, tá? E depois ele está falando qual a linguagem. Já vou chegar lá também, tá? Então, assim, eu quero que você entenda o seguinte. Então, assim, diferente de um software que você cria... eu crio um programa para controlar o estoque, que vai rodar no Linux ou vai rodar no Windows. Sistemas embarcados, eles são softwares que eles rodam sem ter um sistema operacional. Ou tendo um sistema operacional mínimo. Né? Eles rodam normalmente sobre uma memória que é chamado de tipo ROM, que é um firmware, que é um software que roda diretamente no hardware, sem necessariamente precisar de um sistema operacional ou utilizando sistemas operacionais bem embrionários, tá? E sobre a linguagem que você utiliza, Java é linguagem de muito alto nível, tá? Então, assim, normalmente você utiliza aí, Java você utiliza para montar as interfaces que você programa nesse sistema. Mas a linguagem real, normalmente são variantes de C, tá? Variantes de C ou C++.
né? Você colocou ali C Sharp, não, é C++ ou C, a linguagem que são mais voltadas a você tratar de dispositivos físicos ou hardware. Já já eu vou mostrar um circuito que é o Arduino, né, e você vai ter uma verdadeira, né, ideia, né, do que você pode fazer. O que é que você pode testar? Como eu posso testar um software para um som do carro, posso testar um controle de micro-ondas, eu posso testar um software para uma televisão, eu posso várias coisas. Aquela central multimídia, né, de um carro, eu quero montar ali um software diferente ali, né? Então, diversas coisas que você pode utilizar utilizando aí o circuito do tipo JTAG, né? Legal pra caramba. É o profissional que atua nessa área, tanto desenvolvedor quanto de automação, ele é um profissional super diferenciado no mercado. Né? Vamos lá, não tem garbage collector? Não, provavelmente não, cara. Coletor não tem. Ele não tem esses recursos, né? Porque ele, assim, a quantidade de memória que é utilizada é muito pouca para você utilizar linguagens orientadas à solução do problema, como, por exemplo, você citou aí uma que utiliza o Java. Não, coisa... sistemas embarcados. Legal? Vamos lá, dando continuidade à nossa discussão, né, tem que endereçar a memória? Normalmente, sim, quando você programa, você tem recursos que você, muitas vezes, você é com uma memória tão pequena, a ponto de que o seu próprio programa você tem que fazer o endereçamento dela, tá? Né? Então, não cabe a um sistema operacional fazer isso aí, não. Né? Mas isso é uma discussão longa, tá? Né? A ideia é que só que vocês compreendam quais são os circuitos e em que eles podem ser empregados. Né? Só JTAG daria um curso completo, tá, galera? Um curso completinho só falando sobre ele. Estou um pouco preocupado com o horário, mas vamos lá. Ainda tem alguns minutos aí. Beleza? Mas vai perguntando, tá? Se eu não conseguir esgotar todas as suas dúvidas, tá, Alan? Sinta-se à vontade lá, dá uma moral lá, me segue, tá? Sei lá, Instagram, né? Prof. Rômulo Santos, né? Que eu vou ter o maior prazer aí da gente discutir, né, sobre isso aí, tá? Vamos lá, FPGA, né? Galera, esse cara já está em outro degrau. Já subi de nível aqui. Subi de nível agora. Legal? Né? O FPGA, ele já é conhecido como arranjo de portas programáveis de campo. Ou seja, aqui eu já não quero mais testar, não. Eu quero programar, eu quero automatizar. Eu quero inserir o programa ali dentro, que o negócio aqui é mais robusto, tem mais recursos, tá? Ele é bastante antigo, tá? Desde 85, né, muito antes do professor Romulo estudar, já tinha ali os FPGAs mais embrionários. E com o passar do tempo, eles evoluíram muito. Legal? Tá? Quais são as características dele, né? Ou seja, surgiram aí da fusão das memórias PROM. Percebam, né? Que um assunto que o Alan acabou de falar. Memória PROM é uma memória que ela é programável, ou seja, eu coloco um programa ali dentro. Legal nessa memória. Né, dos antigos PLD, né, que eram memórias programadas de arranjos lógicos, né? Ou seja, o que é um FPGA? Ele é um circuito reprogramável, é um chip reprogramável. Então você ganha um chip ali, onde é como se fosse, sei lá, mais ou menos você consegue colocar uma aplicação dentro de um chip. Esse cara vai ter muita coisa, cara, vai ter portas lógicas, ele tem todo um microcontrolador, a parada que já é outra. É um sistema embarcado muito mais sofisticado, porque ele já tem um microcontrolador, né, para fazer muita coisa. Legal? Ou seja, ele consegue fazer computação, né, em escala diretamente no nível do hardware. Legal? Né? E dentro dele ele tem muita coisa. Olha só, ele tem um bloco lógico configurável, ele tem chaves de interconexões, eles têm blocos de entrada e saída, ou seja, a parada aqui é uma parada muito mais sofisticada. Legal? Então aqui eu quero montar, cara, um hardware que ele tem recursos de programação, funcionalidade, descrição, automação, bem mais sofisticado dos que anteriormente a gente apresentou. Legal? Então o negócio aqui é muito mais, né, é um nível mais alto. Legal? Vamos lá. E para a gente complementar essa ideia, né, talvez aí, né, dos circuitos mais lógicos, mais populares e conhecidos, que é voltado para automação, a gente tem ali o Arduino, tá, galera? Arduino é também, né, uma variante, uma evolução aí dos FPGAs, né? Ou seja, ele tem uma plataforma toda voltada aí, né, de equipamentos eletrônicos, né? Ele tem também um ambiente de programação, uma IDE, ou seja, você tem ali um conjunto de características que você consegue programar dentro desse ambiente aí voltado para automação e para sistemas embarcados, né? Ou seja, com o Arduino eu consigo prototipar, né? Eu consigo, sei lá, testar software, eu consigo depurar,
eu consigo automatizar. Muitas informações são possíveis nele e algumas perguntas do Alan eu vou tentar explicar aqui, tá? Né? Aonde que eu uso Java, onde é que eu uso, enfim, tá? Vamos lá, o equipamento eletrônico da plataforma Arduino, ele consiste de um conjunto de circuitos integrados. Tem dezenas de milhares de portas, tá, galera? Para montar isso aí. Né, equipado aí com componentes eletrônicos de altíssimo nível, né, inclusive com um microprocessador. Lembra que ele foi que tem uma controladora? Um microprocessador do tipo que a VR da Atmel. Então, assim, perceba que não é um computador, um Intel, né? Enfim, é uma coisa, mas ele já representa muito mais próximo que seria um computador embrionário. Né? Tem processador, tem memória, já faz muita coisa ali, né? Muito mais evoluída do que aqueles sistemas embarcados anteriores mais puros, tá, galera? Vamos lá, o que é essa IDE? Essa interface de programação, ele é um software, cara, né? Como se fosse, sei lá, o Eclipse está com uma interface para você programar para sistema web, por exemplo, assim como a IDE do Arduino está para você programar para sistemas embarcados e automação, né? Para trazer para o universo de vocês, tá? Vamos lá, essa IDE, não a linguagem, tá? A IDE, tá, Ana? Ela é escrita em Java. Legal? Aí tem todos os recursos que você apresentou do Java, né? Java Collect e outras características, né? Que essa linguagem orientada à solução de problemas, ela apresenta, né? Mas assim, quando se fala em linguagem de programação que vai rodar no hardware, ela é C, cara. Não é nem C. Ela é uma variação do C, né? Que eu pego o C, né, voltado a hardware, não é nem C++. O C, que é o puro... Eu aprendi C na faculdade, tá? Tem um C e tem um C++, que já é o C orientado a objeto. Mas o C purão de hardware ali, eu ainda tiro nele um conjunto de componentes que é voltado para sistemas embarcados. Aí eu tenho ali, né, essa linguagem, né, que é chamado o Reading. Depois vocês pesquisam, né? Pega esse último termo ali, W-I-R-I-N-G, dá uma pesquisada aí, que vocês vão achar muita coisa interessante aí, né, voltado para essa parte de programação em automatizadores, né, circuitos embarcados, né, dentre várias características que apresentam aí, né, o Arduino com uma solução voltada para isso, tá? Para a gente compreender o porquê. Romulo, por que eu estudo sistemas eletrônicos? Tu começou ali a falar sobre energia, eletricidade, porque hoje tudo que a gente utiliza, galera, desde um computador, passando ali pela sua TV inteligente, passando pelo seu smartphone, né? Ou seja, internet das coisas, internet industrial das coisas, né? Todas as tecnologias emergentes de robótica, né? Do que você pensar, cara? Não é isso? Né? Um mainframe, né? Um computador, né? De alto... Tudo envolve aí, né, componentes eletrônicos, tá? Então, a gente, como profissional de TI, a gente precisa conhecer como é que ele funciona para fazer o uso mais adequado, seja apresentando soluções de hardware mais eficientes para um determinado caso dentro da empresa ou área que você vai trabalhar, ou até mesmo programando soluções que permitam fazer o uso adequado daquele dispositivo, tá? Então, por isso que a gente precisa conhecer, sim, a disciplina Sistemas Eletrônicos, tá? Para a gente fechar, né, com chave de ouro aí, a compreensão, né, no começo, provavelmente muitos tiveram dúvida do porquê está estudando isso, tá? Como eu tenho mais um tempinho ali, galera, eu vou finalizar mostrando esse slide aqui. Cara, isso aqui é fantástico, tá, galera? Né, que são as linguagens de descrição de hardware. Legal, é? Rômulo, o que é que faz um VHDL ou um Verilog? Cara, ela é uma linguagem. Assim como o Alan falou do C, C++, Java, PHP, só que assim, todas essas linguagens que são orientadas à solução de problemas, eu vou gerar um código, né, que esse código vai ser um programa usado para uma plataforma. Já que não. Aqui eu tenho um código aonde eu vou projetar hardware. Então, assim, Rômulo, eu quero projetar uma placa-mãe. E aí, cara, como é que faz isso aí? Já pararam para pensar? Como é que faz? Aquela placa-mãe que vem prontinha, como é que é feito? Né? Existem projetores de hardware, né? Assim como tem projetores e arquitetos de software, cujo propósito é o quê? É criar e apresentar soluções. Legal? Nesse caso, eles usam linguagem também. Só que eles utilizam, galera, linguagem que descreve ou implementam ou constrói um hardware. Legal? Como o nome implica, tá? O HDL, né? Linguagem de descrição de hardware, ele pode ser utilizado para descrever a funcionalidade, para implementar soluções, enfim, tudo voltado aí à parte da construção de hardware, né? Então, assim, está muito pequena ali a imagem, depois você abre aí e olha direitinho, mas se você olhar o código ali, ele vai ter ali LET, ó, que é circuitos de armazenamento de dados, o que mais tem ali?
Provavelmente ali ele vai ter registradores, ele vai ter um conjunto de circuitos que a gente tratou ao longo da nossa aula, que eles contemplam aí as variáveis, né, toda a parte de condicional, né, que é análogo a uma linguagem de software, tá, galera? Vamos lá. Quais são as vantagens desse tipo de linguagem para projetar hardware sem o cara usar? Vamos lá. Primeiro, menos espaço ocupado na placa, menor consumo de energia, os circuitos eles são muito mais eficientes, produção em maior escala, maior confiabilidade daquele circuito que está sendo tratado. Rômulo, eu já comprei uma placa que tinha baixa performance, comprei uma outra placa melhor. Qual que é a diferença de uma para outra? Às vezes não é nem os recursos, e sim a forma pela qual ela foi projetada. Né? Uma foi projetada igual programa. Tem programa que é mal escrito e logo, né, como consequência disso, ele é ruim, e tem programas que ele é bem escrito e como consequência disso, são performáticos, atende bem às características e necessidades de cada usuário. Tá? Reduz o custo quando eu trabalho aí com HDL, né, e melhora, aí tem uma menor complexidade, né, menor, mas tem complexidade, menor complexidade, né, do ponto de vista de desenvolvimento. Então, percebam ali, naquela imagem mais abaixo, olha só que coisa interessante. Eu tenho ali o computador, perceba, eu tenho um computador, eu ali montando todo um conjunto de circuitos, né, e esses circuitos aí representando como saída, por exemplo, é o que eu quis representar, tá? Uma placa, um circuito combinacional, né, um circuito lógico, um circuito sequencial, né, tudo isso que é voltado à nossa disciplina. Pessoal, antes de chamar lá o professor Heber, né, que eu fechei, né, gostaria de agradecer, né, a atenção, participação, as perguntas, o envolvimento de todos os alunos. Mais uma vez, de externar que o curso não acabou aqui, tá? As dúvidas que porventura surgirem ainda podem ser retiradas antes de finalizar a aula, e eu já chamo o Heber aí, que eu já estourei os 50 minutos, tá? Meu amigo, vem aí para você dar os avisos complementares, tá? Né? E abrir, né, a possibilidade para que a gente... Professor, né, para que a gente vá além daquilo que a disciplina oferece, tá? A disciplina você não aprovado, se fizerem aí, né, seguir os passos aí da orientação do Heber, mas assim, né, o bom seria que o aluno ele vá além disso, né? Quem sabe no dia eu posso cruzar aí, né, por esse Brasil, ou quem sabe por esse mundo, e cruzar, sei lá, com o Alan, quem mais que está aí, né, com o Rafael, com a Elisângela, enfim, né, futuros projetistas de hardware aí, trabalhando numa empresa grande, numa IBM da vida, né, numa Intel, imagina só, né, a satisfação seria, né, ter essa oportunidade de dar um abraço, apertar a mão, enfim, tá? A gente vê, né, os frutos nascendo aí dessa construção que a gente está tendo agora na graduação. Meu amigo, já falei demais, né, dá os teus recados aí, né, para que a gente consiga fechar com chave de ouro essa disciplina. Professor, não, seria só agradecimento mesmo pelo encerramento. Obrigado pelas aulas que o professor passou conosco. Já é alguma outra disciplina que a gente está junto, né, professor? Tá certo, ótimo. Mas o Alan ali fez o questionamento se veremos VPN. Vamos ver um pouco de VPN também. Eu não lembro certo a disciplina, não sei se vai ser relacionada a protocolos. VPN, provavelmente alguma disciplina ligada à parte de rede de computadores, né? Eu não sei se está ligado ela diretamente a protocolos 1, protocolo 2, eu não lembro qual que o professor passou para trás, que a gente já passou para trás. Também tem a rede de programas com o professor Pedro, que vai tratar um pouquinho de VPN também, tá, Alan? É só aguardar aí que a gente vai ter sim, tá? Virtualização, montar servidor, vai ter mais algumas coisas assim. Beleza? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida em relação às atividades, pode entrar em contato. E, professor, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelos seus ensinamentos, pela sua presença aqui na nossa disciplina. Tá joia, tá? Forte abraço a todos, desejo sucesso ao longo, não apenas do curso, mas também das carreiras, né, e das vidas pessoais de cada um dos alunos. Pessoal, até a próxima. A gente se vê na próxima disciplina aí. Obrigado.